noite, graça e paz. Estamos começando agora a nossa live, né? Gente, fazer live ao vivo é uma grande aventura, especial, viu? Tem um dia mais adrenalina. E eu te convido para vir com a gente hoje. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. E a live hoje é a continuação da nossa última live, né? Onde nós falamos de desentulhar portas. Nós vamos tocar nesse assunto mais uma vez. De novo, boa noite, muito bom ter você aqui com a gente, graça e paz. Nós acreditamos que jovens podem ir, que jovens podem romper, nós acreditamos no discipulado, nós acreditamos que os jovens são fortes, né? Eu convido você agora para juntos fazermos uma terceira oração. Vamos lá? Paizinho querido, todo-poderoso, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque é um dia de grandes batalhas. O dia da live é um dia de correria, agitação, né, paz, porque é um presente de Deus, tudo que o Senhor nos dá é assim mesmo, são grandes desafios. Eu te agradeço por cada um que vai ver essa live ao vivo aqui com a gente, ou que vai ver posteriormente, seja no Instagram, no YouTube, quando a gente postar ali também. Eu peço que a tua voz venha fortemente e as certezas venham nos corações de muitos jovens. A gente percebe muitos jovens, Espírito Santo, cheio de dúvidas quanto ao chamado, mas que hoje, vindo a live, eles possam perceber que o chamado é uma realidade, é uma certeza, em nome de Jesus. Muito obrigado por cada um aqui. Amém. Restaurei, boa noite, é um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, Davi, e vamos lá, boa noite para você que está com a gente também, que vai entrar os pouquinhos. Eu te convido para abrir a palavra de Deus em Gênesis 26, 17 a 22. Vamos lá? Vê aí se melhorou o som. Dá um ok pra gente. Gênesis 26, 17 a 22. Vamos ver aí? Olha o que diz a palavra de Deus. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. Gente, tô com um probleminha no som aqui. E nós vamos utilizar o microfone do nosso aparelho, beleza? Vamos lá, tirei o microfone aqui, vamos utilizar o microfone do próprio aparelho. Da nossa própria câmera aqui. Gênesis 26, 17. Vamos lá? Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, brigaram, né, se desentenderam, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço. E não porfiaram, não brigaram mais sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Algo muito forte que o Espírito tem falado ao nosso coração, e ele tem nos prendido esse assunto desentulhar poços, é que muitos jovens, eles não chegam nesse ponto aqui, ó, Reobote, porque agora nos alargou o Senhor. Muitos jovens, eles têm aquele deslumbre, aquele momento empolgante com o chamado, onde eles se derramam lágrimas, onde eles percebem os dons, alguns talentos, mas eles nunca chegam num lugar onde o Senhor alarga os espaços. Olha só, há uma grande diferença de você forçar a barra, de você forçar o seu chamado, de você forçar o seu ministério e o Senhor prover. O Senhor alargar os espaços. Eu lembro que ali por volta dos 18 anos, quando eu fui fazer o seminário, foi uma batalha muito grande,
porque no último ano de seminário faltou a grana, não tinha mais bolsa, ficou tudo difícil. E eu tinha muitas opções, e todo emprego que eu conseguia era sempre no período de seminário, e eu não sabia mais o que fazer. Mas o Senhor proveu. E eu lembro que no último mês de seminário eu recebi a informação que um amigo meu resolveu pagar todo aquele ano de seminário. Foi uma experiência muito marcante, porque era o Senhor alargando o meu caminho. Era o Senhor alargando o meu espaço. Então, há uma diferença entre você forçar a barra, forçar o caminho do seu chamado, entre você achar que com seus dons Deus vai te colocar em situações e Deus preparar esse alargar. É completamente diferente. Porque quando Deus prepara um lugar mais espaçoso para você, Ele te capacita para que quando você chegue lá, você não caia. Eu lembro de um trabalho que a gente fez, passou por uma experiência, onde uma das nossas lideradas, a gente viajou, fui visitar minha mãe, mãezinha, saudade, sempre vou ver mamãe no céu. E a gente deu oportunidade dessa liderada naquele momento, dar a palavra, liderar a equipe naquele final de semana. E foi um erro estratégico que eu cometi, porque ela não estava pronta para aquilo. Ela gostou da posição, gostou da situação de líder, e aquilo não foi bom, porque depois disso ela não conseguiu mais controlar, ela começou a se encher de justiça própria, como a dizer, eu tenho dom, eu tenho chamado, eu fui elogiada, eu mereço mais espaço. Entendeu? Ela forçou o espaço. Eu errei na estratégia, mas Deus não erra conosco. Por isso que nós devemos tomar cuidado. Mas o que eu quero dizer aqui é que há um lugar para nós, há um lugar para os jovens em Deus, onde Deus alarga o espaço e nós crescemos. O contraponto disso, entre jovens que forçam a barra para alargar o espaço, e nós vemos muito isso nos dias atuais, muitos jovens que eles não se importam em alargar o espaço. Estão completamente acomodados. Eles estão cômodos em situações onde tem algum momento de glamour, de alegria, onde eles estão com a galera, e aí eles não se preocupam muito com essa questão de por que alargar o espaço? Por que ir mais profundo? Por que chegar mais longe? Por que me dedicar mais? Por que buscar tanta unção? E aí isso é uma morte, né? Toda geração passa por essa crise de ir mais longe ou parar de onde está. Esse é o tema da nossa live, né? E eu te convido a abrir a palavra de Deus em Neemias. Por quê? Nós vamos hoje falar de alguns pontos. Como desentulhar poços. Márcio, repete aí. O que são poços? Poços são coisas que gerações passadas abriram. Olha quem abriu o poço aqui. Isaac só foi lá e desentulhou o poço. Ele não gerou o poço. Eu quero dizer que há coisas em Deus que pessoas, que gerações passadas já foram lá e cavaram. Mas as gerações, com o tempo, elas vão perdendo essas coisas interessantes. Eu falei para vocês na live anterior que a minha geração, a geração anterior à minha, falava muito do arrebatamento. Eles viviam na expectativa do arrebatamento. Mas a minha geração perdeu isso. A minha geração de jovens já não falava mais do arrebatamento, eles pensavam, Jesus vai voltar um dia, quem sabe, talvez, deixa isso para lá. Aquela alegria, aquele clamor no coração da volta de Jesus se perdeu. A minha geração deixou esse poço ser entulhado. Mas o que a geração atual tem perdido? Aí tem um detalhe, a minha geração perdeu o poço do arrebatamento, mudou, não deixou de acreditar, mas a minha geração era uma geração, e eu preciso repetir isso para que fique cravado aí na sua cabeça. A minha geração ia com agendas e cadernos para o culto e anotava tudo. Era uma geração que não tinha tanta facilidade, então a gente cavava a Bíblia, a gente anotava os versículos, Deus falava com a gente, nós anotávamos, nós fazíamos daquilo memoriais. Sabe? Quantas vezes na crise nós não temos algo mais forte com Deus, nós não temos nada registrado, nós nos perdemos, nós nem sabemos quem somos. Outro ponto muito forte que a minha geração viveu é que nós acreditávamos no chamado.
Nós queríamos o chamado a todo custo. Nós não queríamos um Jesus que provê meramente. Nós queríamos o Jesus que gera o caminho. Nós acreditávamos no chamado missionário, missionário transcultural. Nós acreditávamos fortemente no discipulado, que um líder pode passar o manto para um liderado. Nós líamos as histórias de Moisés, Josué, Elias, Eliseu, e aquilo enchia o nosso coração. Era uma geração, como eu já disse para vocês, mais simples. Era uma geração que não ficava exigindo acampamento. Era uma geração que não ficava exigindo um culto especial. Era uma geração que não ficava exigindo um lanche a toda vigília. Muitas vezes nós pegávamos a vigília e varávamos a noite inteira. Lembro de uma vigília que eu passei com a minha equipe de teatro, que a gente depois sentou no pátio frio da igreja, eram as 4 da manhã, e a equipe toda, um encostou no ombro do outro e a gente dormiu. Não teve lanche. Sabe, nesse dia não teve lanchinho. A vigília começou e éramos todos jovens. A gente fez um trabalho de evangelismo e voltou e tinha vigília, não tinha leite quente, não tinha chá. E a gente foi dormir lá para 5 horas da manhã, todo mundo pregado. A gente dormiu no pátio da igreja, ninguém reclamou do pastor que era grosso, que não tinha... E ninguém reclamou do líder. Não tinha isso. A gente se entulhava no combão. E essa geração atual... Me desculpe, você que é jovem, está me assistindo ou vai assistir. Essa é a palavra que o Senhor nos deu. Essa geração atual, e a palavra que o Senhor nos deu é para chacoalhar, é para acordar essa geração. Essa geração atual de jovens perdeu isso. Eu lembro de uma reunião que eu fiz com adolescentes, e eu perguntei para um adolescente jovem, né, na casa dos 20, e ele falou, qual é o evento? O que você quer como estratégia para o ano que vem? Me dá uma ideia. Ele falou, quero um acampamento, porque lá é bom, a gente joga bola, a gente brinca, a gente se enturma. Outra vez eu tive que ouvir de um liderado que tudo que ele queria era que a gente fosse para o parque, para fazer um lanche, para ter comunhão. Essa geração está sendo roubada na profundidade. Eu lembro que a minha geração, a gente estudava a Bíblia no papelzinho e na caneta. Não tinha música fácil, CD era 40, 50 reais. Não tinha esse negócio de baixar a música, não tinha smartphone. A gente tinha que carregar com aqueles sons enormes, aqueles trambolho. Mas a gente estava lá. A gente fazia um trabalho muito louco em Trindade, que a galera ia toda, ficava no frio, comia de qualquer jeito. A gente dormia nos colchões fedorentos, mas a gente estava lá. Mas o que eu percebo hoje, que o diabo está sabotando muitos jovens dessa geração, porque eles querem um líder simpático, um líder legal, eles querem um ambiente confortável, eles querem uma igreja quentinha, uma igreja que tem ar-condicionado, que tem um telão, e eles querem que todo mundo do louvor seja extremamente afinado e que os ministros de louvor sejam profissionais, e eles querem se sentir muito, muito felizes o tempo todo. É impossível. É impossível um líder que faça você feliz o tempo todo, muito pelo contrário. Líderes são aqueles que nos confrontam. Líderes são aqueles que nos avisam sobre o próximo nível. Líderes são aqueles que nos despertam. Só há uma forma de Deus implantar a riqueza dele dentro de você. E aí eu não estou falando de prosperidade, por favor. Não estou falando de loucura sobre dinheiro. Mas eu também não tenho receio da prosperidade e da grandeza de Deus. Em todas as áreas, inclusive na financeira. Mas para que Deus implante a grandeza dele dentro de você, jovem, Deus tem que arrancar suas meninices, suas infantilidades, seus vitilismos. Eu ouvi uma frase muito forte hoje no meio de uma pregação, que quando há um confronto e um líder te confronta, te corrige, ele está te dando atenção, não rejeição. Mas essa geração luta com isso. Porque todas as vezes que um líder se preocupa, um líder pega no pé, e um líder decide investir, e um líder decide chacoalhar, é como se ele fosse um verdadeiro agressor. Então poços estão sendo entulhados. O poço de falarmos de Apocalipse está sendo entulhado. O poço de trabalharmos, de buscarmos, de nos lançarmos lá fora, buscar pessoas, está sendo entulhado. O poço de buscarmos o discipulado, pessoas mais experientes, pessoas colocadas por Deus, que possam nos passar uma unção dobrada, está sendo entulhado.
Há pouco tempo atrás eu tive que ouvir de um jovem que ele chegou em mim e falou: olha, Márcio, eu gosto de você, eu gosto do seu trabalho, eu gosto do seu jeito, mas eu tenho que lhe contar algo que me incomoda. Eu não acho que um líder passa manto para ninguém. Não acho que você possa me passar algo. Embora eu sou simpático a você. Entendeu? Deixa eu ler o comentário aqui. Pausa. Gente, fica à vontade nos comentários. Vamos lá. Nossa, é verdade. Tem um livro que eu li esses dias que fala que o significado da palavra confronto é se virar para dar atenção para a pessoa. É isso. Sabe? Os discípulos que eu fico mais desesperado, que eu vejo potencial enorme, eu vou lá e confronto, eu vou lá e abraço. Eu vou lá e pego no colo. Andar com homens de Deus é aceitar confronto o tempo todo. Andar com homens de Deus é aceitar deslocamento. Peraí, mas o que você está dizendo? Quer dizer que aquela galera que eu ando e me deixa confortável, eles não estão me dirigindo ao propósito? Claro que não. Eles estão fazendo você gastar o seu tempo. Poxa, Márcio, mas isso é diversão. Não, não é. A geração atual não sabe o que é diversão. A geração atual não sabe o que é entretenimento. Porque valores estão se perdendo dia após dia. Neemias. Então vamos para as nossas dicas. Márcio, mas como desentulhar poços? Como eu posso tomar posse de toda a herança que tem para a minha geração? Eu já vou entrar nesse ponto, mas o Espírito está me dizendo algo aqui que dói muito. Eu estou na casa dos 40. Tem coisas na minha história que eu perdi na minha juventude. Por quê? Porque eram poços entulhados. E eu não me importei. E o tempo passou. E eu dei voltas. Há um clamor no nosso trabalho, nos jovens de joelhos. Jovem, não perca o tempo. Não espere os cabelos brancos. Não espere os 40 ou 50. Jovem, viva tudo que você pode viver em Deus. Marque a sua geração. E esse clamor que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração é que todo jovem tem uma responsabilidade crucial com a sua geração. E essa geração está sendo roubada. Né? Eu tenho que contar isso, mas eu lembro de outro discípulo que chegou em mim e disse que tinha 2 videogames. Gente, joga videogame, não sou contra esse negócio não. Mas ele falou que ele jogava 6 a 8 horas por dia. Poxa, era de chorar. Como é que um jovem de 20 anos fica jogando videogame 6 a 8 horas por dia? Como é que ele vai ler a palavra? Como que ele vai descobrir o propósito? Como que o Espírito vai formar uma identidade nele? Nós viajamos demais. É uma geração que viaja, é uma geração que não se expõe ao Espírito Santo, não passa tempo com o Espírito Santo. E ao mesmo tempo quer ter as marcas da promessa, né? Eu tenho a marca da promessa. Como? Não há marca da promessa sem exposição, sem deixar o Espírito Santo trabalhar. Primeiro ponto, mas nós vamos lá para os pontos que o Espírito Santo falou ao nosso coração. O primeiro ponto é Neemias 1. Neemias capítulo 1 a 4. Vamos lá? Abra a sua Bíblia aí e leia comigo. Sua Bíblia tem Neemias, né? Tem que ter. Eu sempre achei Neemias um livro difícil de achar, hein? Vamos ver se hoje eu acho fácil Neemias. Ó, já fugiu de novo da minha Bíblia, hein? Neemias. Onde está Neemias, né? Neemias. Olha o que diz a palavra de Deus em Neemias capítulo 1. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia.
Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. Olha que interessante. O primeiro ponto para você desentulhar um poço é sair do piloto automático. O Senhor tem nos prendido a uma questão de jovens de governo e jovens protocolo. E aí eu vou logo dizendo que jovem protocolo não cumpre o propósito. Jovem protocolo não cumpre o chamado. Jovem protocolo fica só cumprindo o protocolo. Neemias, ele se sensibilizou com a situação. Neemias não fez aquela pergunta típica que nós fazemos quando encontramos um vizinho. E aí, tudo bem? Ele fala, tudo bem. Você nem parou, pô. Ele falou tudo bem. A gente faz isso. Quando ele vai responder tudo bem, você já passou. Você nem sabe se ele está bem ou não. Isso é protocolo. Às vezes na vida cristã nós fazemos a mesma coisa. Neemias não falou assim, e aí, como que tá lá o povo? Aí quando ele foi responder, Neemias já foi embora. Não, Neemias parou e ele se interessou. Isso fala de sensibilidade. Mas mais do que isso fala que Neemias não vivia no piloto automático. Márcio, peraí, como que eu entro no piloto automático? Bem, Neemias trabalhava perto do rei. Neemias tinha uma vida boa. Neemias tinha um bom emprego. Neemias estava garantindo aqui a sua aposentadoria. Neemias tinha um status. Neemias era honrado e admirado pelo rei. A gente vai ver que o rei percebe a tristeza no rosto de Neemias. Então Neemias não era um Zé Ninguém para o rei. O rei gostava de Neemias. O trabalho de Neemias era perigoso, desafiador? Por um lado era. Mas por outro lado ele estava confortável. Mas o conforto não fez Neemias perder a sensibilidade. O conforto não fez Neemias estacionar e achar que o propósito de Deus tinha terminado ali para a vida dele. O que muitos jovens estão fazendo hoje dentro do meio evangélico, dentro das nossas igrejas, eles entram no piloto automático. Eles entram no ministério e eles ficam lá felizes da vida. Eles pregam uma vez no ano, 2 vezes, sei lá, assumem algum ministério lá e ficam se achando confortáveis. Achando que o propósito da vida deles é aquilo ali. Achando que tem uma oportunidade, de vez em quando, resolve a situação. Eles perderam a sensibilidade. Eles estão no piloto automático. Eles estão esperando o acampamento que vem em fevereiro ou março, ou o acampamento que vem no final do ano, ou eles estão esperando o congresso que vem em janeiro para fevereiro, depois um congresso que vem em julho, e algumas igrejas têm congresso em dezembro. Não sou contra o congresso, nem contra acampamento. Mas isso não pode ser um piloto automático. Nós não podemos cantar aquela música. Eu lembro que havia uma música muito linda que ela dizia: eu te dou os meus sonhos, o meu coração, eu te dou tudo que sou. Fala a verdade, é difícil cantar isso. Aonde o Senhor for, eu irei. Será? Tem que ter sensibilidade. Para desentulhar poço, tem que ter sensibilidade. Neemias perguntou, se interessou, chorou, se quebrantou. Por que essa geração não desentulha poços? Porque o diabo está plantando insensibilidade no coração dos jovens. Mas sensibilidade com o que a gente vive chorando. Eu não estou falando desse choro. Eu estou falando em sensibilidade com aquilo que o Espírito Santo quer. O que o Espírito Santo quer? Não é o que eu quero. Não é o que você quer, não é o que a galera quer, não é um culto do jeito que flua. Flua o que exatamente? Alegria, emoção? É o Espírito Santo que tem que dar a diretriz. Nós temos que nos mover no Espírito, não é nas nossas 1001 ideias geniais. É uma geração muito criativa, mas ela precisa deixar esse rótulo para ser uma geração inspirada pelo Espírito. É diferente. Porque se você for caçar no YouTube estratégias para trabalhar com jovens, você vai ficar louco. Tem um monte. Mas troque a sua caça de estratégia pelos joelhos no chão.
por uma vida de oração de verdade, por uma vida de simplicidade. A vida de oração não pode ser trocada por um outro estilo de vida. Por mais que a tecnologia esteja arrebentando a boca do balão, por mais que nós tenhamos internet 5G, 6, 7G, por mais que a gente tenha óculos de visão virtual, por mais que a gente tenha facilidade com música, isso não troca, não pode ser trocado. Isso não pode ser mais valorizado que o nosso momento com Deus, a nossa vida com o Espírito. Eu nunca vi tanta estratégia no meio evangélico. Eu nunca vi tanta estratégia para jovem. Todo ano tem um monte de estratégia diferente. Faz equipe, põe cor na equipe, faz gritinho para a equipe. Mas cuidado. A vida cristã é muito simples. A vida cristã envolve um negocinho desse com as folhas, que é uma Bíblia, um par de joelhos colado no chão. É o básico. Esse é o fundamento da vida cristã. A oração e a palavra. A oração e a palavra. A oração e a palavra. Nós temos trocado tudo isso. E qual é a consequência? A sensibilidade está indo embora. Os jovens estão perdendo a sensibilidade. Eles não têm mais sensibilidade. Não conseguem mais ser tocados. Eu vou longe. Ser tocado pelo Espírito não basta. Nós devemos desejar ser guiados pelo Espírito. Porque eu vejo, sim, muitos jovens tocados pelo Espírito. Mas guiados é muito raro. É muito raro. Então esse é o primeiro ponto. Mas Neemias, ele foi além. Olha o que diz Neemias 1:5. Ele perguntou, depois ele chorou, se quebrantou. No versículo 5 ele diz: O Senhor, ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Nós vamos até o versículo 11. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos destes por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que dissestes a ele: se vocês, o povo de Israel, forem fiéis a mim, eu os espalharei entre outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje, que o rei seja bondoso comigo. O versículo 2, capítulo 2, versículo 5 ainda diz assim. Versículo 5. O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiserem atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. O segundo ponto importante para desentulhar poços, jovem, é: seja parte da solução. Saia da turma que só reclama. Pare de chorar. Não adianta chorar. O choro gerado pelo Espírito gera um envio. O quebrantamento do Espírito gera uma disposição de ser a solução, de ser um agir, um agente, de agir, movido pelo Espírito. Ele se quebrantou, ele viu a situação, então ele chegou diante do rei e falou: deixe-me edificar a cidade. Essa geração foi chamada para edificar coisas que estão tombando. Coisas que estão tombando na família.
princípios que estão sendo jogados fora. Essa geração de jovens, ela é especial. Ei, jovem, deixa eu dizer para você, haviam 12 espias, mas só 2 não foram no balaio da geração. Só 2 não foram como tocava a música. 2 eles foram com Deus, porque há uma bandeira de Deus para fazer algo sobre cada geração de jovens. Há uma bandeira sobre a tua vida, assim como havia a minha geração. Era uma geração que evangelizou, que foi em praças, que fez teatro no meio da rua. Foi uma geração que estudava a Bíblia com afinco. Era uma geração que cavou o discipulado. E essa geração é a geração que vai dizer: não, a vida cristã não é tão rasa, jovens não são mimimi, jovens não são vítimas, jovens são fortes, jovens são líderes de Deus, os jovens querem algo profundo. Deus está dizendo isso, Deus está querendo jovens nessa geração que sejam como Daniel, líderes no meio de ameaças que estão vindo de todos os lados, princípios bíblicos sendo quebrados de todos os tipos, rituais dentro de nossas igrejas, jovens que não querem profundidade, querendo eventos, entretenimento, líderes bacanas. Ai! Me cobraram isso certa vez também. Poxa, Márcio, por que você não é um líder legal como todo mundo? Porque eu não ministro para todo mundo. Porque eu não faço live para todo mundo. Porque o Espírito pôs um clamor em meu coração. Ministrar para os Josués e Calebes desta geração, e eu acredito no chamado que o Senhor nos deu. Eu vou ministrar para jovens como Josué e Caleb. Talvez eu não seja o mais pop, talvez eu não seja o mais conhecido, talvez eu não seja o líder da galera, mas eu vou marcar, eu vou despertar no meio dessa geração Josué e Calebes. E eles vão chegar, largar de ser o problema e vão falar: ei, deixa eu edificar algo. Vão chegar diante de Deus e falar: Senhor, deixa eu edificar algo nesse culto de jovens, deixa eu edificar algo na minha família, deixa eu edificar algo no meu trabalho, na minha faculdade, deixa eu edificar algo na minha cidade. Desentulhar poços é uma missão poderosa. O terceiro ponto é Neemias 1:7. Essa revelação o Senhor me deu acho que uns 3 anos atrás, eu nunca esqueci. Neemias 1:7, a gente lê a Bíblia rápido, né? Eu sempre conto um segredo, lê a Bíblia devagar. Neemias 1:7 diz assim: com os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. 2:7, perdão, vamos lá. Então, Neemias 2:7. Então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do rio Eufrates, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo, e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. Outro ponto importante, outro segredo para desentulhar poços. Para de pedir para Deus só o pão. Senhor, me dá o pão de cada dia. Peça cartas também. Cartas fala de missão. Cartas fala de edificação. O pão sustenta você, mas a carta que vem do rei permite que você atravesse uma floresta inteira em segurança e que você leve madeira e que você edifique vidas. Pedir cartas fala de chamado e ministério. Muitos jovens ficam pedindo: Deus, Deus, me dê minha faculdade. Deus me deu meu carro. Deus me deu meu cônjuge. Deus me deu os meus sonhos. Pão, pão, pão. O pão de cada dia. Não é errado. Mas olha só o que Neemias pediu. Rei, me deu uma carta. Porque para edificar, olha o processo. Se quebrantou, se prontificou, mas ele precisava de cartas.
Ele precisava de garantias. Ele precisava de possibilidades dadas por Deus. Por isso que é muito diferente quando um jovem força uma porta para abrir e pede ao homem, e um jovem que pede a Deus. Para desentulhar poços, você precisa de uma visão do que vai edificar. Você precisa estar quebrantado. Você precisa pedir a Deus cartas para cumprir e concluir a sua missão. Olha como que a vida de um jovem que desentulha poços é completamente diferente da vida de um jovem protocolo. Jovens protocolo não entendem nada disso. Eles apenas querem sobreviver. O quarto ponto muito importante é que Êxodo 33, 7 a 9. Convido você a abrir a sua Bíblia aí comigo lá no livro de Êxodo. Olha o que diz Êxodo, que bonito. Sempre que o povo de Israel acampava, Êxodo 33, versículo 7. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor, ir até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda, e da nuvem o Senhor falava com Moisés. Eu vou ler um pouquinho mais, Êxodo 33, 7 a 9. Também, olha o que diz. Êxodo 33, 7 a 9, a gente já leu. 32, 15 a 17. Êxodo 32, 15 a 17. Até marquei na minha Bíblia. Moisés desceu do monte, carregou as 2 placas de pedra, com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nela os mandamentos. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: Estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. Josué estava onde? Ele não estava no acampamento. Ele estava esperando Moisés, que subiu no monte. Algo muito importante aqui, nesse ponto. Josué aprendeu a subir no monte com Moisés. Quando Moisés saía do arraial e armava uma tenda de oração, Josué aprendeu com Moisés buscar a presença do Senhor. Para desentulhar poços, você não pode ignorar aquilo que a geração anterior ensinou. A geração anterior ensinou busca, ensinou simplicidade, ensinou discipulado, ensinou vida de oração. A atual geração de jovens tem que rever isso. Josué não foi um líder que simplesmente falou: pronto, cheguei, Moisés. Que nem aquele técnico de futebol que ele chega num time e muda tudo porque o que o anterior fazia não prestava. Não. Josué colocou em prática um monte de coisa que aprendeu com Moisés. O diabo está dizendo para essa geração Y, geração W, geração Z, geração de outro planeta: vocês são tão top, não precisam aprender nada com a geração anterior. Não precisam honrar em nada a geração anterior. A geração anterior não tem nada para ensinar para vocês, porque vocês são a geração moderna da tecnologia, os top dos top. Vocês são rápidos para aprender. E aí ele está impedindo que você caminhe com homens de Deus. Com homens que passaram por muitos desafios, com homens experimentados, com homens que passaram por grandes batalhas. É como se essa geração virasse para Paulo, depois de tudo que Paulo passou, e virasse assim: olha, Paulo, você está preso aí porque é besta. Tu não sabe as manhas. Olha, Paulo, eu nem vou visitar você na prisão porque você não tem nada para me ensinar. Nós temos umas estratégias diferentes. Cuidado. Baixa a bola.
Há muito que aprender. Ai de mim, quantos homens de Deus me ensinam. Sabe, eu lembro que ali na adolescência, quantos homens de Deus entraram na minha vida, ali na minha juventude, quantos homens de Deus entraram na minha vida. Quantos homens de Deus entram na minha vida hoje. Desentulhar poços é não desprezar o sino que bate. Se você está vendo essa live, isso aqui é que nem um sino. Tum, 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 batendo, dizendo, discipulado, busque homens de Deus, caminhe com pessoas de Deus, caminhe com líderes. É um sino que bate. Jovem, volte-se para a oração. Jovem, pare de buscar entretenimento. Jovem, pare de buscar ficar feliz o tempo todo com Jesus. Pare com esse negócio. A vida cristã tem momentos que nós somos quebrantados, entristecidos, constrangidos. Mas nós somos mais que vencedores. Na vida cristã passamos por aflições. Jovem, pare de ser superficial na palavra de Deus. Pare de pesquisar tudo no Google e achar que entendeu. A revelação tem que vir. Você leu, mas ainda não entendeu. Deixa alguém esmerilar você. Deixa alguém provocar algo mais profundo dentro do seu coração. É por isso que a gente coloca lá, em toda live que nós fazemos, o sal. Porque o sal é uma forma de provocar um estudo maior da Bíblia. Poxa, mas você é um folgado. Eu já fico aqui vendo a sua live, depois eu ainda tenho que fazer um exercício. Eu não sei. Depende de quem você é. Certa vez eu preguei sobre Davi e Saul. E eu fiquei o tempo todo no meio da pregação, durante a pregação, perguntando quem era o rei e quem era o escravo. E a turma ficou, o rei era Saul, o rei era Saul, o rei era Saul. Fazia tudo o que queria. Davi não. Mas eles entenderam que no final o rei era Davi. Saul era o escravo. Uma geração que faz tudo o que quer e se torna escravo de tudo. Mas ela não consegue escolher a melhor parte. Eita, essa foi top, hein? A gente não tinha preparado, não. Então, outro ponto essencial para desentulhar poços. Marcos 5:24. Abra a sua Bíblia aí em Marcos. Vamos para a Bíblia. Estamos falando de Bíblia, hein? Olha o que diz a palavra de Deus. Para desentulhar poços. Eu brigo com esse negócio de jovem protocolo, hein? Isso vai dar um livro. Marcos 5:24 diz assim a palavra de Deus. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito. Mas, em vez de melhorar, ela havia piorado. Cada vez mais ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou, quem foi que tocou na minha capa? Tem duas coisas impressionantes aqui. A mulher foi curada. Mas que toque foi esse que ela deu em Jesus? Porque os discípulos sabidões falaram assim, mestre, aqui tem uma multidão. Ué, todo mundo te tocou, o povo tá te esbarrando. Isso aqui tá que nem metrô lotado em época de greve. Mas essa mulher tocou em Jesus de uma forma completamente diferente. Sabe o que é? Você está no meio de uma geração, e isso ocorre em toda geração. Você está lá no meio de uma geração, aí a geração grita, faz um monte de coisa. Deus está caçando Caleb e Josué. Deus está caçando Daniel. Deus está caçando Davi. Deus está caçando os Elias, as Ruth, as Esther. Deus está caçando os jovens. Porque lembre-se, a conta 12 espias, 10 ia com a galera, ia com o clubinho gospel.
10 não tinha visão. 10 estava na porta de Canaã, mas não sabia nada de Canaã. Eles não sabiam o que era herança. Eles estavam na igreja, eles estavam indo para o culto, eles estavam indo para acampamento, para o congresso, para sei lá o quê. Mas eles não tocavam em Jesus. Eles cantavam, eles choravam, eles babavam, eles caíam no chão, rolavam. Mas eles não tocam em Jesus. No meio dessa geração, muitos jovens não tocam em Jesus. Não tocam. Sabe por quê que eu falo que não toca? Porque, seja honesto, já viu aquele jovem que a vida nunca muda? Não muda, não muda, não muda. Um ano na igreja, os mesmos pecados, as mesmas lutas, os mesmos conflitos, os mesmos pepinos, os mesmos pecados, os mesmos conflitos, a mesma luta, mesmo pepino. Aqui diz que quando aquela mulher tocou Jesus, saiu virtude. Fica a dica. Quando alguém toca em Jesus, de fato, a vida é transformada porque de Jesus sai virtude. Mas você está dizendo que aquele cara que está na igreja, que você está dizendo que se eu ficar na igreja um monte de tempo que eu não sair virtude é que não estou tocando em Jesus? É uma boa pergunta, né? Eu não vou responder não. Cuidado, não seja um jovem protocolo. Não seja um jovem protocolo. Por que você vai para a igreja? Ué, não tem nada para fazer no domingo. É lá que tá meus amigos. É lá que vai ter lanche. Por que você vai para o acampamento? Lá a gente vai jogar a bola, vai divertir, vai rir, vai comer de manhã, de tarde, de noite, de tarde, de manhã, de tarde, de noite. Vai ser legal. É? Só isso. Eita, o Senhor é bom, né? Que o Senhor nos livre de não tocar em Jesus. Nós precisamos tocar em Jesus. Você precisa tocar em Jesus. Quando nós tocamos em Jesus, sai virtude. Eu faço essa live aqui nos Jovens de Joelho porque eu inventei de tocar em Jesus. De uma forma diferente, tem uns anos aí. Aí me enrolou porque saiu virtude. E eu tinha que contar isso para você. Porque a virtude que saiu dele me tirou dos lugares comuns, protocolares. Para tocar uma geração de jovens. Eu estou à caça de Caleb e Josué. Eu acho que eu vou pôr isso lá no nosso lema. A procura de Caleb e Josué. Vamos para o nosso próximo ponto. Josué 1:2. Livro de Josué. Volta aí para o Velho Testamento. Hoje a gente está passando na Bíblia, né? Josué, capítulo 1, versículo 2, diz assim: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se prepare para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a você. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisar. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto, ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então Josué ordenou aos líderes israelitas: vão pelo meio do acampamento, dando esta ordem ao povo: arranjem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhe dará. Olha que palavra poderosa. Desentulhar poços é entender o desafio da sua geração. Enquanto aqueles espias não entraram em lugar nenhum,
Josué entendeu que ele colocaria aquele povo em Canaã. Jovem, há muitos querendo entrar em Canaã. O seu lugar é Canaã. Chegar mais longe do que a minha geração. E o seu lugar não é ir sozinho, é levar muitos jovens com você. Você é aquele que vai dizer para muitos, Canaã é nossa. É terra de gigante, nós vamos engolir os gigantes. É um tempo difícil, onde não temos tempo para orar, nós vamos cavar poços de oração, vamos desentulhá-los e nós vamos voltar a ter uma vida de oração. É tempos difíceis, nós não temos tempo para ler a Bíblia, então nós vamos desentulhar poços, nós vamos estudar a Bíblia como nunca e fazer do estudo da Bíblia um hábito. É tempos difíceis, nós achamos que não precisamos de ninguém, não precisamos ser liderados, nós somos a geração da tecnologia, a geração Y, nós vamos desentulhar poços e nós vamos orar e Deus irá nos forjar e colocar verdadeiros Elias no nosso caminho, para que depois nós possamos pegar a unção deles e dobrar e vamos ser os próximos Eliseus. Eu quero ser um Josué e eu acredito que muitos jovens que estão me vendo são como Josué e eles vão entrar em Canaã e eles vão guiar outros jovens a Canaã e eles não vão ser esses jovens que vão morrer, porque um monte de gente morreu da geração de Josué, mas Josué entrou em Canaã e ele tomou a herança. Eu vejo muitos jovens falando de herança, eu vejo muitos jovens falando que tem um chamado, que tem um propósito, num ano e no outro ano se desviam, largam a presença de Deus e não querem nada com Deus. Muitos jovens sobem num púlpito para pregar e depois murcham. Muitos jovens são como água com gás. Quando você abre, é um barato. Mas depois aquele gás vai embora e fica aquela água morna, horrível. Não serve para nada. Não se acha, fica empurrando o ministério com a barriga, fica empurrando a vida cristã com a barriga. Tudo que põe a mão não rompe e quando vai trabalhar o ministério ainda arruma confusão, se torna pesado, cansado. Acabam morrendo no deserto. Eu acredito numa geração como a de Josué e eu prego para uma geração como a de Josué, eu creio numa geração como a de Josué, que vai entrar em Canaã e vai tomar a herança de Deus e vai romper com essa maldição de jovens protocolares que vão para a presença de Deus, que vão para a igreja, mas eles não têm compromisso nenhum. Estão lá porque gostam do ambiente. É muito pouco. Você jamais entra em Canaã se for apenas um jovem protocolo. Mas o que é esse trem de jovem protocolo? Volta lá no nosso Instagram e assiste a live Jovens Protocolo e Jovens de Governo. Deus vai falar com você. Vamos, outro ponto para desentulhar poços. Isso vai quebrar a banca, né? Porque 2 Timóteo, vamos lá para o final da Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também na minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra, que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo serão perseguidos. Desentulhar poços, jovem, é se dispor a ser perseguido. É isso mesmo. Se você não quer ser perseguido, se você quer ser um crente legal, se você quer ser o crente da galera, se você quer ser o cristão, ó, gente boa, você não será perseguido. Mas o prêmio de quem desentulha poços, de quem cava o coração de Deus e faz jorrar água viva, é ser perseguido. Mas é a coisa mais gloriosa que tem. Quando o inimigo quer caçar a sua cabeça,
Coloca a sua cabeça a prêmio, porque você está fluindo no Espírito e está fazendo algo que incomoda o reino das trevas. Desentulhar poços. Eu gosto de falar, eu vejo que o pessoal gosta muito de falar de dons do Espírito, de fruto do Espírito. E acho que uma hora nós vamos falar disso aqui. Mas se você se encher do Espírito, se prepare, você será perseguido. Até dentro da igreja. Jovem, vocês estão no meio de uma selva de leões. E muitos leões ali não querem nada com Deus. E aí você será perseguido sim. Porque você vai falar, você vai ser o jovem que vai querer orar um pouco mais. O jovem que vai querer ler a Bíblia um pouco mais. O jovem que vai expor os filmes a um critério bíblico. Você vai pensar, tudo que é puro, santo, agradável. Vamos abrir esse versículo. Filipenses. Sua Bíblia tem Filipenses? A minha tem. Então vamos lá para Filipenses. Esse versículo aqui. Olha o que diz esse versículo. O versículo complicado quando a gente vai no cinema, né? Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Meu Pai do céu. Desentulhar poços, já pensou? Galera tá doida pra ir no cinema e ver aquele negoção, ver o sangue espirrando na terra, na tela, eu vendo aquele negócio todo sensual, aí você fala, gente, vamos ler Filipenses 4:8, fazer uma oração antes de entrar no cinema? Poxa, gente, desculpa, mas eu não vou ver esse filme não. Porque esse filme, aqui na palavra está dizendo que é puro. Esse filme não é puro, ele fica insinuando o tempo todo. Esse filme não é correto, porque ele é pura matança, ele ensina corrupção, ele ensina um monte de palavrão. Esse filme faz piada do nome do Senhor. Esse filme não é decente. Eu teria vergonha de ver esse filme com a minha mãe. Aí você vai dizer assim, gente, eu não vou ver esse filme não. Então tu se prepara. Porque quanto mais de Cristo você tiver, quanto mais você brilhar na escuridão, mais você vai descobrir quantos querem andar íntimos de Deus. Você vai descobrir muitos também que não querem. Mas eu creio no poder de Deus para usar a sua vida para quebrantá-los. Filipenses 3:7-14 diz assim a palavra de Deus. Outra dica para desentulhar poços. Já estou em Filipenses, então embalou. Filipenses 3:7 diz assim: no passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora por causa de Cristo considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo, estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Jesus. Jovem, desentulhar poços é continuar a correr. É olhar para frente, é dizer, o passado foi lindo, foi maravilhoso, mas há um futuro melhor ainda em Deus. Em Deus sempre há um futuro especial nos esperando, há uma missão, há um chamado a ser cumprido. Desentulhar poços é tudo isso. Tinha mais 2 pontos para falar, mas vai ficar para a próxima. Quem sabe? É isso. Nossa live foi um pouco elétrica, né? Passou rápido o tempo. Já vamos bater numa hora. Parece que a gente não falou nada. O Senhor é bom. O Senhor tem falado muito. Eu acredito em você. Eu acredito no teu chamado. Eu acredito, jovem, que você é forte, é valente. Mas
eu quero abrir os teus olhos e dizer que toda geração tem os seus 10 espias e tem Josué e Caleb. Márcio, você está querendo dizer que toda geração, a maioria, está entre os espias que se acovardam e morrem no deserto? Leia a Bíblia. Analise. Eu só quero dizer para você, seja Josué e Caleb. Seja o Josué e Caleb da sua geração. Não queira ir para onde está indo a maioria. Queira ser guiado pelo Espírito. Amém? Que Deus possa tocar o seu coração. Amém? Vamos encerrar nossa live. Vou fazer uma pequena oração, depois eu dou um recadinho. Meu Espírito Santo, Jesus querido, ufa! Foi maravilhoso essa live. Falou muito comigo, Senhor. Meu Pai do céu, obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pelo impacto. Obrigado por cada jovem que viu e que vai ver esta live. Oh, Senhor, faz esses jovens acreditar no chamado. Consola jovens que vai ver esse material ou que já viram, para que eles possam acreditar no quão preciosos são. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Espírito, pelo teu consolo. Obrigado, obrigado. Em nome de Jesus, amém. É isso aí. Nós trabalhamos live de 15 em 15 dias. Daqui 15 dias nós vamos ter mais uma live, passando essa sexta na outra. Quero deixar um recadinho para você que viu, né, ou que vai ver a nossa live. Faça o sal de live. Eu coloco lá no Instagram. É desafiador, você manda para o nosso e-mail e eu vou ter o prazer de dar feedback. É desafiador para você, né, que vai um pouco além, não vai ficar só assistindo. Você vai um pouco a mais, você vai mexer, vai deixar que o Espírito fale com você, mesmo no pós-live. E eu vou além também, porque eu vou te responder no feedback com maior alegria, né? Então faça isso. E entre no nosso site, voltandocasa.com, você vai ter lá livros, materiais, vai ter livro também pela Amazon, que a gente coloca lá, um livro precioso sobre o discipulado. Você tem que entender um pouco a história de Eliseu e Elias, é uma história brilhante, saber que pepino que se meteu Geazi. E você tem que ver a série Não Tenha Dó de Mim, 1, 2, 3. 1, 2, 3 é espetacular. E o terceiro é arrepiante. Tem que ler. É isso, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Divulgue o trabalho, dê sinais, dê um print na gente no Instagram, vamos trabalhar junto. É isso, até a próxima, que Deus te abençoe. Esse vídeo vai ficar salvo ali no Instagram, amém? E eu vou colocá-lo no YouTube também. Que Deus te abençoe, até a próxima, daqui 15 dias, se Deus quiser, no nome de Jesus. Nós estamos à caça de Josué e Caleb. É isso, um abraço, tchau.